Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro e afinal. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até um dia final. Não sei se ainda longe
hora em que Jesus virá, na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Estamos diante de Deus a cada instante, a cada tempo, e especialmente hoje para a gente encerrar esse capítulo 2. Mas vamos lá. As irmãs começaram a falar bastante ali da submissão, da questão do homem, da mulher, porque eu falei disso e tenho falado desde que a gente entrou nesse texto da formação da mulher. Gênesis 1:27, Deus criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher. O texto diz, homem e mulher, criados à imagem e semelhança do Senhor. Não está escrito na Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e que a mulher não é idêntica ao homem, não é idônea, não é semelhante. Não, a Bíblia diz, Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aqui ele bota o plural. Também o plural que é usado nesse texto para dizer que eles devem dominar, que eles devem cultivar, que devem cuidar da terra. Então Deus criou alguém que fizesse a missão junto com o homem. E ao criar esta mulher, o texto diz claramente que ela é uma semelhante, uma auxiliadora, uma companheira, que lhe fosse semelhante, que lhe fosse idônea. E aí o texto diz que ela é igual em seus ossos, em sua carne, por isso a linguagem do texto, inclusive, faz ali a aproximação linguística, que Almeida respeitou. Lá no grego e no hebraico original, tem esse texto dizendo que é o homem e a oma. Né? Estou brincando aqui com a palavra oma, porque é isso que Almeida acabou fazendo, quando colocou o varão e a varoa. E aí o povo vai dizer que é uma questão de ordem. Não é isso que está no texto de 1 Coríntios 11. Não é uma questão de ordem da criação, porque o texto diz que a mulher veio do homem, o homem veio da mulher e tudo vem de Deus. Assim termina o texto de 1 Coríntios 11. Então, a ordem da criação não é ordem de importância. Até porque o homem foi criado por último, no 6º dia da criação. Então, esse pessoal que defende a ordem da criação como ordem de importância tem um problema. Que eles estão interpretando o texto como eles querem, usando seus pretextos, seus subtextos, e estão pecando contra a palavra. Porque assim, eles dizem assim, a ordem da criação é importante. Primeiro vem o homem, depois a mulher. Tá, mas primeiro veio tudo, depois veio o homem. Então quer dizer que tudo é mais importante que o homem? Não, não faz sentido. Segundo, as pessoas entram no texto de Efésios e aí ficam falando de submissão, de mulher submissa. Eu preciso aqui olhar esse texto junto com você para a gente compreender. Primeiramente, a irmã já lembrou ali que muitas vezes as pessoas dizem, mas e a contrapartida da ordem? Que diz, maridos, amai as vossas mulheres. Eu não vou entrar nessa discussão não, tá, minha irmã? Porque a contrapartida da ordem, ela faz com que as mulheres sejam ainda mais amorosas e ainda mais abençoadas e abençoadoras quando elas nem lidam com isto. E é possível que existam mulheres cristãs que não se preocupam com o status dos seus maridos, de seus filhos, porque elas oram e esperam que eles sejam transformados. Eu vou entrar no texto mesmo, no texto
claramente na própria Escritura, para a gente ver o que está escrito. E quando a gente vê o que está escrito, aí a gente tem alguma coisa a mais para aprender. E eu gostaria de convidar você para que então olhasse comigo esse texto. A gente vai olhar o texto hoje, já que os irmãos e as irmãs lembraram isso, principalmente as irmãs. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 é o texto que as pessoas lembram para dizer que a mulher deve ser submissa ao homem, que a mulher deve ser subalterna. É importante dizer para você, em primeiro lugar, que Efésios 5 começa lá em Efésios 5, 21. O que está escrito aqui? Sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. E eu vou primeiro olhar essa palavra. O que quer dizer essa palavra aqui? Submissos, que alguns traduzem como sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sede submissos, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que a gente pode dizer desse texto em primeiro lugar? O texto não está dizendo reverenciem e obedeçam. Então a primeira coisa que o texto faz é escolher bem qual é a palavra para falar de submissão e de autossubmissão uns aos outros. Então veja a diferença. Quando o texto bíblico fala de obediência, a palavra é outra. Quando o texto fala de reverência, a palavra é outra. O texto fala aqui de sujeitar-se e está falando de uma atividade que o ser humano faz voluntariamente. E eu acho que vale a pena a gente entender qual é a ideia. A ideia é a mesma que está lá em Romanos 13. Que você está diante de alguém a quem você deve dignidade e respeito e voluntariamente você faz esse movimento. Então, aqui, o que está escrito no texto, o termo que é utilizado em grego, é o termo utilizado para o exercício da cidadania. Não é o termo militar. Porque se o texto fosse o termo militar, ele diria o seguinte: batam continência, façam reverência, obedeçam à autoridade. Não, o texto está dizendo que, de maneira cidadã, você vai se sujeitar à autoridade, você vai reconhecê-la e você vai entendê-la. Então, esse é o texto que está falando que é o padrão das relações dentro das palavras de Deus, dentro da igreja e das comunidades de cristãos e entre os cristãos uns com os outros. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu me sujeito a você e você se sujeita a mim. É o sujeitai-vos uns aos outros. Sede submissos uns aos outros. De novo, eu vou dizer aqui que submisso quer dizer estar debaixo da mesma missão. Eu já falei desse texto antes, quando a gente leu Efésios. É que o povo tem um problema com a palavra. Aliás, as pessoas têm um problema com a palavra porque tem problema com o vocabulário. Né? Então, assim, as pessoas escutam sejam submissos e elas dizem assim, obedeçam cegamente. Não é isso que está escrito. O texto não está escrito obedeçam cegamente. O texto não está escrito humilhem-se. Não, o texto está dizendo, a Bíblia diz até que a gente deve se humilhar diante de Deus, mas a Bíblia não diz que você deve se humilhar diante do próximo, diante da autoridade ou diante do seu esposo ou da sua esposa. Então eu queria que você entendesse que a gente precisa olhar a palavra mesmo. Olhar a palavra que está escrita para entender o que está escrito. Então veja, o apóstolo Paulo poderia ter escrito humilhai-vos, obedecei, mas ele não escreveu humilhai-vos, obedecei. Ele escreveu sejam sujeitos, sejam submissos, que é um ato voluntário, um ato de liberdade, um ato cidadão. Esse é o termo utilizado para quê? Para todos. Sejam submissos, sejam respeitosos,
sejam capazes de reconhecer o valor do outro, uns aos outros. É Efésios 5, 21. Aí o texto continua. Efésios 5, 22. O apóstolo Paulo poderia ter escrito: esposas, humilhai-vos perante o vosso marido, mas ele não escreveu isso. Tem gente que lê outra coisa, o pessoal lê a palavra e escuta outra. Por quê? Eu acho que é por conta daquilo que a gente já falou antes, né? Falta de vocabulário, falta de dicionário, falta de entendimento. Ser submisso significa estar debaixo da mesma missão. Submissão. Se é isso que quer dizer submisso. Então a gente precisa começar a entender isso para a gente começar a entender que estamos debaixo de um subcomando. E esse subcomando, esta subcomissão, é de estarmos, portanto, voluntariamente, aqui o submisso é o sujeitar-se, e o sujeitar-se aqui tem a ver com o próprio sujeito, reconhecer o sujeito que está no outro. Perceba que nós estamos falando aqui de outra coisa que é diferente daquilo que as pessoas estão falando. As pessoas falam submissão, elas estão falando de quê? De desrespeito, de obediência, de humilhação. Não, submissão não é humilhação. Não está escrito em Efésios 5, 22, esposas, humilhai-vos perante os vossos maridos. Não. Está escrito, sejam sujeitas, sejam submissas. Só que o texto não termina aí. Ele diz que a igreja está sujeita a Cristo. E aí a esposa, ela tem como modelo a igreja e Cristo. Depois, é claro, o texto fala de maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Só que é importante a gente dizer aqui que esse texto diz que o marido e a mulher são uma só carne, que o marido não pode e não deve desrespeitar, deixar de alimentar, deixar de cuidar da sua própria carne. E aí ele cita o texto de Gênesis, o texto que nós vamos ler hoje. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois passarão a ser uma só carne. Agora eu quero que você entenda o que o texto diz, o que está escrito e onde falta discernimento espiritual para muita gente. Maridos que humilham as suas mulheres estão humilhando a si mesmos, estão destruindo a sua própria carne, a sua própria casa. Maridos que não cuidam das suas mulheres estão destruindo a si mesmos, destruindo a sua própria carne. É o que diz o texto. Então, se a gente for ao texto bíblico, a gente vai entender com toda clareza que em nenhum lugar das Escrituras o texto bíblico está convidando você ou está convidando qualquer pessoa a estipular algum tipo de dominação. Eu vou falar de novo. Paulo poderia ter escrito obedecei, porque Paulo escreve isso em relação aos profetas, aos guias espirituais. Ele diz obedecei os vossos guias. Obedecei a palavra. Ele poderia ter escrito humilhai-vos diante dos vossos maridos, porque afinal de contas essa é a palavra que ele usa para falar diante de Deus, humilhai-vos perante o Senhor. Só que ele não usa esta palavra, ele não fala humilhai-vos, ele não diz obedecer, ele diz sujeitai-vos, sejam submissos. Sede submissos e o sujeitai-vos são duas traduções possíveis para a mesma palavra que está no grego, que é uma palavra utilizada para cidadania. O cidadão voluntariamente obedece às leis da cidade. Ele sabe que é o melhor para si e o melhor para a comunidade, mas ele ainda vai mais longe, viu? Ele vai mais longe, porque o apóstolo Paulo diz que o marido que não faz o cuidado correto da sua esposa, o marido que humilha, o marido que bate, o marido que grita com a sua esposa, o marido que não respeita a sua esposa, o marido que não cuida da sua esposa, não está cuidando de sua própria carne. E ele aí cita o texto de Gênesis. Porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua
esposa, a sua mulher, e os dois passarão a ser uma só carne. E aí Paulo faz inclusive aqui um comentário. Este é um grande mistério. É um mistério em relação a Cristo e a igreja, como é que Cristo e a igreja se uniram e se tornaram uma só carne, mas é um mistério também em relação ao esposo e à esposa, né? Como é que funciona isso? Como é que duas pessoas podem se tornar um só ser, uma só carne? Eu concordo com a irmã Alves, assim, muitas loucuras são feitas e muitas sandices, muitas tolices são ditas e até pregadas por causa de uma péssima explicação da submissão nas igrejas, por conta de distorção do texto da Escritura. E eu vou falar de novo, o texto da Escritura é bem específico, ele não fala em obediência, ele não fala em humilhação, ele fala... Ele poderia ter falado, humilhai-vos, mas ele não fala isso. É importante você entender que Paulo escolheu a palavra. E a palavra que ele escolheu, o sujeitar-se, é a palavra aplicada à disciplina consciente do cidadão diante da polis, diante da cidade, diante da legislação, diante de alguém que ele reconhece que é autoridade. É a mesma palavra que está lá em Romanos 13 e é a palavra que é utilizada para aquilo que não é Deus. Porque quando se trata de Deus, aí Paulo diz, obedecei a Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Então tem gente querendo ser o Deus da sua própria casa e exigindo da mulher obediência e humilhação, e isso não é bíblico. É bom você dizer para esse cidadão assim, ó, você não é Deus não, viu? Você não é o Todo-Poderoso no trono, que senta lá na poltrona achando que o universo é governado pela sua voz. Não é bem assim que funciona, não. Você é aquele que é uma só carne com a sua esposa. E aquele que não ama e não cuida da sua mulher, não cuida de si mesmo. Então, aqui não é uma questão condicional, aqui é uma questão de autodestruição. Por quê? Porque o texto diz que o homem deixa de ser menino, deixa de ser criança e se torna um ser adulto quando ele deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne. Aqui o texto está falando disso. O deixar o homem pai e mãe significa deixar para trás as coisas de menino, deixar para trás o momento em que ele está sob o governo de seus pais. Então, a explicação é muito simples. O homem está ali sob a autoridade de quem? Dos seus pais. Certo? E ele está sob o governo dos seus pais, sob a autoridade dos seus pais. E aí o texto bíblico também diz que os pais não podem abusar da autoridade que têm sobre os filhos. Então, se você começa a encaixar a Bíblia inteira, você começa a perceber que o que estão pregando por aí não é Bíblia. As pessoas estão falando das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, mas isso não é Bíblia. Porque assim como o homem se relacionava com seus pais, assim como o jovem ou adolescente se relacionava com seus pais, e os pais não podiam abusar da autoridade, da mesma maneira ele vai constituir um novo lar, no qual ele está se unindo em uma só carne, a sua esposa. Então, veja você, que é esse povo que fica falando aí que a mulher tem que se submeter, está lendo outra Bíblia, do jeito que eles querem, do jeito que eles falam, com os abusos que eles querem cometer, com as loucuras de obediência, de humilhação e até mesmo de justificativa de alguns tipos de violência, de angústia. Essas coisas não provêm de Deus. Não provém de Deus. Não vem do Senhor, não vem do Senhor, não pode vir do Senhor. E quando eu digo que não pode vir do Senhor, é por quê? Porque o que a Bíblia ensina é que existia uma unidade. O pai, a mãe e o filho. Depois o filho sai desta unidade e se une à sua mulher e forma uma nova carne, um novo ser. De novo eu vou falar para você uma coisa que você já ouviu e eu vou falar para você entender.
O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E o objetivo de Deus é que este seja o modelo para a sua família. Que nós sejamos um só. E quando estão juntos, e aí você vai começar a entender o que significa isso, né? O filho sujeitou-se. Olha como isso é bonito. Jesus voluntariamente sujeitou-se à vontade do Pai, à vontade de Deus para nos salvar. Ninguém obrigou Jesus a fazer nada. É isso que Paulo está dizendo que deve ser a relação entre um homem e uma mulher. Não pode ser de comando, não pode ser de humilhação. É uma relação que é espelhada na própria Trindade. Eles são um só, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E aí Paulo chega a dizer, grande é esse mistério. O mistério da união de Cristo com a igreja, o mistério da união do homem e da mulher, o mistério da união, da unidade. E esse mistério é tão grande que o texto de Gênesis 2, 25 termina com uma expressão de unidade e de intimidade. Eles são um só corpo, certo? Então o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Porque eles são uma só coisa. Eles são um só corpo, eles são um só ser. Não há vergonha. Não há humilhação. A expressão é outra. Quem é que não cuida de si mesmo, do seu próprio corpo? E aqui eu preciso dizer que esses mesmos irmãos que distorcem a Bíblia e que dizem que a mulher tem submissa, deve ser submissa, eles vão lá e compram whey protein, eles fazem lá academia e eles cuidam do seu próprio corpo, mas não tem capacidade de cuidar da mulher, não tem capacidade de ter respeito pela mulher como tem respeito pelo seu próprio corpo. Então é preciso que a gente vigie e olhe para a gente entender que as pessoas estão falando de uma outra coisa aí. Tem gente que lê esse texto e diz assim, a mulher deve se humilhar diante do marido. Não, não é isso que está escrito. A mulher deve obedecer ao marido. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que ela deve se sujeitar ao marido como o marido se sujeita a ela. E aí o apóstolo Paulo diz que o homem não pertence mais a si mesmo e a mulher não pertence mais a si mesmo, mas eles são uma só carne. Então a pergunta é outra. O cidadão não deveria dizer eu quero que isso seja feito, ele deveria dizer nós vamos fazer isso. Eu quero aqui dizer para o irmão e a irmã que está me ouvindo que tem um livro, já recomendei, já falei desse livro antes, né? Que eu recomendo para todos os noivos, que é um livro que explica bem qual é a visão bíblica a respeito do casamento, a respeito da união entre casais, a respeito da dignidade da mulher, da dignidade do homem. É um livro que a gente deveria ler um pouquinho mais e entender um pouquinho mais sobre por que é que, afinal de contas, nós estamos falando da nossa relação conjugal, tendo como modelo a própria união entre Cristo e a igreja. E o modelo da união entre Cristo e a igreja é o modelo da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Jesus ora em João 17, dizendo que eles sejam um, como eu e o Pai somos. Ora, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o modelo para a igreja é o modelo da Trindade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o modelo da Trindade e o modelo da igreja é um modelo que deveria ser do casamento. Então, o casal não deveria ter uma relação assimétrica, uma relação de dominação. Ele deveria ter, pelo contrário, uma relação em que se está construindo uma unidade. As pessoas, quando pensam como uma unidade,
quando elas pensam de uma maneira conjunta, elas pensam juntas. Não é onde eu quero ficar, é onde nós vamos ficar. Não é o que eu quero fazer, é o que nós vamos fazer. Eu faço aqui algumas recomendações práticas para você. A primeira que eu sempre falo para os noivos, né? Você deixou a casa de seu pai e de sua mãe, você vai construir uma casa com sua esposa, e isso é uma terceira opção. Não é o que você herdou da sua casa, nem o que ela herdou da casa dela. Não é o que eu quero, nem é o que ela quer. É o que nós vamos construir. Inclusive, uma dica para você, quando for fazer compras, e principalmente quando for decidir alguma coisa, vai junto com a sua esposa, vai junto com o seu cônjuge, vai junto com uma outra pessoa, porque os vendedores foram treinados para convencer uma pessoa. E aí vocês dois vão ter capacidade de ponderar, de ver quais são as vantagens, quais são os ganhos, quais são as perdas. Afinal de contas, é custo-benefício. E é muito melhor você ficar 5 minutos discutindo na loja e no supermercado do que passar 5 dias tendo que explicar por que você comprou aquele troço. Então é importante aqui você entender que esse é o melhor caminho, o caminho da conjugalidade, o caminho da unidade, o caminho da comunhão, é sempre muito melhor. O livro que eu falei é este aqui, olha. Eu vou botar aqui para você ver, olha. É um livro do Carlos Gribowski. Vou botar o nome do livro aqui, Carlos, o apelido dele é Catito, é uma pessoa aqui do sul do Brasil. Ele trabalha com um projeto que é um projeto chamado Eirene. Eirene quer dizer paz. O nome do livro é esse aqui, Como se livrar de um mau casamento, construindo um relacionamento significativo. Carlos Gribowski é do Grupo Eirene. O Grupo Eirene é um grupo de conselheiros, terapeutas cristãos, e que trabalha com esse livro. É um livro que trata assim, quando o casal está começando a vida, tem as dificuldades de finanças. Então, por isso que eu falei que é melhor comprar junto, viu? Para vocês tomarem decisões coletivas. Não é o eu, não é o tu, é o nós. Nós vamos fazer isso. Não é mais a minha casa, a sua casa, é a nossa casa. São as nossas decisões. E é bom fazer como a irmã está falando, e faça pesquisa, faz o seu próprio o seu próprio orçamento, conjunto, e aí vocês vão fazer as coisas de maneira abençoada. Esse livro também fala quando nasce o primeiro filho, quando os filhos entram na adolescência, quando os filhos saem de casa. E aí o casal tem que aprender também a conjugar esse nós de novo, porque esse negócio aqui não é fácil não, viu? O filho sai de casa e se torna uma só carne. É uma outra casa. É uma outra casa em que o casal vai construir uma nova história. E o pai e mãe voltam a ser aquela unidade conjugal em que são apenas dois de novo. E a gente precisa compreender isso. E, finalmente, esse livro também trata do adoecimento, enfim, de toda a caminhada do que significa a vida conjugal. Eu gostaria de convidar aqui você para que anote o livro, se você conhece Noivos Dele Presente, e a gente está aí divulgando, porque é um livro que eu utilizo com os noivos, que eu utilizo com as pessoas aqui na igreja, e que nós incentivamos você a buscar. Eirene, como eu disse, significa paz em grego, e é o nome desse grupo de aconselhamento. A editora, alguém está perguntando aqui para mim, é a Ultimato. E eu queria convidar você agora, para a gente terminar, já está chegando no final, mas eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre esse texto, sobre esse tema. Porque quando a gente está tratando de família, quando nós estamos falando de conjugalidade, quando nós estamos falando de homem e de mulher, tem um monte de gente que vai buscar referências na cultura, referências mundanas a respeito da relação conjugal e da família. Não copie o mundo, não faça isso. Não
produza no seu lar aqueles mesmos erros que fizeram parte da cultura, das tradições antigas e dos erros dos nossos antepassados. Nós fomos criados para seguir um outro padrão. E o nosso padrão, o nosso novo padrão, é um padrão bíblico, no qual o desejo de Deus é que uma família seja uma comunidade onde há uma comum unidade, onde eles estão unidos no que pensam, no que falam, no que sentem. E esta união, diz aqui a própria Escritura, é um grande mistério. E aí eu queria agradecer então a Deus, porque o Werner está ali dando testemunho, olha, que passou por todas essas fases e Deus orientou direitinho até agora. Amém, amém, amém. Ali a irmã pedindo para eu colocar o nome do livro de novo. Vou colocar então, olha aí. Vou colocar aqui de novo. Mais uma vez, o nome do livro e o autor, Como se livrar de um mau casamento. É do Carlos Gribowski. Eu estou botando de novo porque às vezes as pessoas não conseguem pegar, não conseguem ver. Olha, Como se livrar de um mau casamento, construindo um relacionamento significativo, Carlos Catito Gribowski. Esses nomes aqui do Sul são assim mesmo, viu? Cheios de consoantes. O pessoal de origem polonesa, de origem alemã, de origem italiana, de origem pomerana, de origem turca, tem de tudo. E aí vai juntando um monte de consoante e a gente que está acostumado. Então a gente tem que agradecer a Deus, porque a família é um projeto de unidade para que a gente possa viver junto nesta terra. E essa é a ideia. Então é importante a gente compreender aqui, como diz a irmã ali, que a gente aprende com Deus os direitos e deveres na nossa vida pessoal, na nossa vida social. Eu vou encerrar com uma oração, agradecer a Deus por esse dia, pedir que você esteja agora junto conosco orando por aqueles que são noivos. Grande é esse mistério, grande é esse desafio, viu? De construir uma família nos dias em que nós vivemos. Ore sempre pelos noivos, pelos filhos, pelos netos. Nós que já ultrapassamos essas barreiras sabemos bem o quanto eles precisam das nossas orações. E eu queria convidar você para que a gente orasse por isso. E que a gente pudesse colocar aí, quem sabe, jovens, filhos, netos, noivos, diante do Senhor em oração, para que eles consigam viver esse grande mistério, essa grande bênção da unidade conjugal. Vamos orar juntos? Santo, amado e poderoso Deus, nós te agradecemos porque aqui estamos, mais uma vez diante de ti, diante da tua palavra. E a tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é profunda em tudo que propõe para as nossas vidas. Porque o Senhor tudo preparou e tudo fez de maneira maravilhosa, grandiosa, significativa, abençoadora, frutífera. E quando olhamos para o desafio que o Senhor dá, a vida familiar, a vida conjugal, este certamente é o maior desafio, que sejamos um em nossos sentimentos, em nossos desejos, em nosso coração. E queremos te pedir, ó Deus, que nos dê e nos conceda esta bênção, mas que também abençoe aqueles que estão aqui sendo alvos das nossas orações. Que estes noivos possam construir lares de unidade. Que na dor e na alegria, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na caminhada da vida, eles possam ser um. É o que nós pedimos, é o que agradecemos,
e bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.